Controle e hoje a gente vai estar fazendo um vídeo em parceria com o blog Meu Espaço Geek. Então a gente vai estar fazendo um review hoje sobre o filme Anjos da Noite, sobre a saga Anjos da Noite, na realidade, em parceria com o blog. Eu tô com a minha pauta cópia aqui. Então vocês, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, curte aqui embaixo, compartilha o vídeo nas redes sociais, vai lá no blog, o link tá aqui embaixo na descrição, e se der pra colocar em algum lugar que eu vou colocar também, beleza? Então eu vou começar explicando um pouquinho da história geral sobre Anjos da Noite, um pouco sobre a mitologia do filme, da trama toda, e eu vou trazer algumas informações a mais e o que der, né? Então vamos lá. Bom, então qual é o diferencial do Anjos da Noite para qualquer outro filme de vampiro que tem no geral? Eu sei. Selena. Também. Mas na realidade, a mitologia dos vampiros sempre foi que eles foram transformados e tudo mais. O Drácula também é assim. Bom, no Anjos da Noite, no Underworld, né, que é o título original, os vampiros e os lobisomens, ou os Lycans, como eles chamam no filme, eles descendem de um ancestral em comum, o Alexander Corvinus, que é esse cara aqui que tá aparecendo. Ele era como se fosse um vassalo na realidade, e aí um vírus, uma doença assolou onde ele ficava, onde ele cuidava, e matou muita gente. Só que nele o vírus se transformou e transformou ele no primeiro imortal. O Alexander teve dois filhos depois disso, o Marcus e o William, que é o primeiro Lycan, e o Marcus é o primeiro vampiro original. Um foi mordido por um morcego e o outro por um lobo. Essa é a trama do filme, isso fala no primeiro filme na história. A trama do filme então se desenrola assim. Durante muitos séculos, isso Selene fala também no começo do filme, durante muitos séculos os lobisomens, os Lycans, eram escravos dos vampiros. Quem escravizava os Lycans era o Victor, que é esse cara que está aparecendo na tela aqui. Ele é um dos anciões do filme. Então ele escravizava os Lycans, e aí os Lycans se rebelam, que é o terceiro filme da franquia. Lógico, né? Porque ninguém gosta de ser escravizado. Tudo tem um motivo, vai ser explicado um pouco mais pra frente nesse vídeo. É muito legal que todos os 4 filmes, tudo que acontece é sendo explicado. E tem uma sequência lógica, não é perdido. Não fica perdido, exatamente. Então aí eu falei sobre o Alexander, o Marcus e o William. O que eles têm de diferente, né? O Marcus, que é o vampiro, ele tem como se fosse uma transformação, que é essa que tá aqui na foto. Então ele é o único vampiro, até onde eu sei, que ele se transforma assim nessa série, nessa saga, né? Os outros vampiros simplesmente têm os caninos e os olhos ficam azuis e é isso. Eles não brilham? Eles não brilham. O William, que é o Lycan original, o Victor dizia que a doença do William se espalhou, porque esses Lycans, como os primeiros, eles não voltavam à forma humana. Eles se transformavam e já era. Tipo, ele ia ser um monstro o resto da vida, né? Então, esse é o diferencial do William pro Lucian. Logo no primeiro filme, são citados 3 nações vampiros, que vão aparecer no decorrer da quadrilogia. Agora vai ser quintologia, eu acho, não sei. Que é o Marcus, o Craven e o Victor. Eles apareceram nas fotos aí na sequência. O Marcus, ele transformou o Victor. E o Victor transformou o Craven. Isso. Aí o que acontece? Por que isso aconteceu? O Marcus transformou o Victor porque o Victor tava morrendo. O Victor também era um cara fodão, tinha um reino lá também, governava, não sei bem a denominação feudal pra isso. Mas ele tinha como se fosse um feudo dele e ele acabou ficando doente. E aí o Marcus diz pra ele, promete pra ele um exército imortal e a imortalidade pra ele se ele quiser. Dito isso, ele transforma o Victor. O Victor, ao longo das eras, comete alguns deslizes e ele acaba transformando o Craven, que é o terceiro e último ancião do clã da Selene. Eu vou falar um pouquinho disso já já. E aí, o Victor confia plenamente no Craven, tanto que quando ele hiberna, quem assume geralmente na regra dos anciões lá que eles se revezam, é o Craven. Por que eu digo os anciões desse clã? No Anjos da Noite, os vampiros se organizam por clãs. Então, é como se fossem clãs, né? Então, tem o clã que fica Selene, que é governado por 3 anciões principais, que é o Marcus, o Victor e o Craven. E existem outros clãs, né? E isso a gente percebe no Awakening, que é o Despertar, que é o 4º filme da franquia. Que você descobre que tem o David, o pai dele também é meio que um ancião e tal. E tem a Amélia também, que aparece no primeiro filme, que ela é uma anciã que desperta. E ela sim que desperta, porque isso é legal, vale até a pena falar agora. Os vampiros do Anjos da Noite, eles têm as memórias passam por sangue para as pessoas, para vampiro e para lobisomem. E aí um detalhe é que
A Amélia é a única anciã que consegue ordenar as memórias dela para trazer os anciões à vida e saber tudo o que aconteceu no decorrer daquilo. Então, na cerimônia, isso não mostra, mas estou deduzindo, acredito eu que na cerimônia de despertar do ancião, ela deva tomar o sangue do outro que estava governando, organiza as memórias ali rapidão e aí dá o sangue dela pro cara despertar e trazer assim ele com a maior parte de informações possível sobre o tempo de governo do cara. Eles governam em séculos, né? Então acho que a cada 10 séculos eles trocam. Ah, um milênio. É, mais ou menos isso. Pouco tempo. Bom, galera, então, sobre os personagens da trama, a gente vai falar só mais os principais mesmo, porque esses são os que vão importar mais. Então a primeira é, obviamente, a principal, a Selene, que ela é a vampira, que Selene, ó. ela em inglês, a profissão dela é Death Dealer, que nada mais seria como se fosse um comensal da morte. Né? A missão dela é caçar e matar lobisomens. Né? Então ela foi transformada pelo Victor, né? O Victor matou a família da Selene isso mostra no primeiro filme, mas foi antes do primeiro filme. Ele mata a família dela e acaba transformando ela em vampira porque ela se assemelha muito com a filha dele, a Sônia, que ele mandou matar. Nossa. Né? O Craven, que eu citei, inclusive, nessa parte da história, ele acoberta o Victor, então eles nunca falam pra Selene que quem matou os pais dela, a filha, a sobrinha, na verdade, os pais e as sobrinhas dela, e a irmã dela, provavelmente, né, foi o Victor. Né? Isso ela descobre no fim do primeiro filme. Um outro fato importante da Selene é que o Craven, que é um dos anciões, é apaixonado por ela, só que ela não corresponde a esse amor porque ela não tem interesse, basicamente. Não gosta dele. E aí, por fim, para encerrar sobre a Selene, ela é apaixonada pelo Michael Corvin, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente, e ela é mãe da Eve, que é a primeira criança híbrida, né? Então ela é apaixonada pelo Michael, que é o híbrido, o primeiro híbrido que eles têm o segundo híbrido, teoricamente, na série, e é mãe da Eve. Agora eu vou falar um pouquinho do Lucian. Lucian, que é um lobisomem. Ele é um Lycan, né? No filme é Lycan. É um lobisomem. Ele foi o primeiro Lycan, filho de um Lycan original. Ele se apaixona por Sônia, que é filha de quem? Do seu senhorio Victor, que escraviza ele, como todo bom Lycan era escravizado. Depois de muitos anos da morte da Sônia, Lucian finalmente se rebela de Victor e busca sua vingança através de Craven, perdão. E só que, né, como nem todos são flores, Craven o trai e o mata com balas de prata. Triste, né? Bom, a Sônia, que a gente citou já previamente, ela é a filha do Victor, então ela é uma vampira desde pequena, e ela se apaixona pelo Lucian. Bom, então aí a Sônia engravida do Lucian, o Victor acaba descobrindo aliás, ela fala, né, pro Victor no final, quase no final do filme. E aí o Victor, pra punir a Sônia e o Lucian, ele prende o Lucian, tortura ele na frente da Sônia, deixa ele preso, quando amanhece ele queima a Sônia na frente dele, né, obviamente ele não, né, o sol queima a Sônia na frente do Lucian, e aí é quando o Lucian foge, pega esse amuleto que a gente citou, né, vai citar, aliás, um amuleto, e foge. Quando ele foge, ele acaba voltando depois, faz um acordo, não sei como, com os lobisomens primitivos lá. Sim. E eles atacam o castelo e lutam contra o Victor, e aí se rebelam, né, nessa parte. Como já citado anteriormente, temos o Craven, que foi quem matou o Lucian, que também já citamos, e que é apaixonado pela Selene, que também já citamos, mas é bom reforçar. Marcos vai lá e se encarrega da morte dele. Ele acaba matando o Craven porque um lobisomem, a Selene sequestra, leva ele até o clã, faz ele falar a verdade porque eles estão atrás do Michael, que é o próximo, e o sangue desse lobisomem vaza onde fica o Marcos fica depositado hibernando. E aí nisso o Marcos descobre tudo o que aconteceu e mata o Craven. Bom, galera, na sequência então a gente tem o outro cara principal, que é o Michael Corvin. Ele é um descendente direto do Alexander Corvinus. Ele se apaixona pela Selene, ela por ele, obviamente. Ele, a princípio, é caçado pelos lobisomens para ser transformado em um Lycan e futuramente, adicionado a isso, o vampiro. Então acontece isso com o Michael, o Lucian caça ele, acaba começando a transformar ele. Perto do fim, o Craven atira no Michael também, com uma bala de prata. E aí, quando ele tá quase morrendo, o Lucian, que já tá também nas últimas, fala pra Selene, morda-o e transforme-o em algo mais forte que nós dois.
E aí, a hora que ela morde ele vira um híbrido, né? E ele ajuda a Selene a matar o Victor. É só. E ele é o pai da Eve, né? Ele, que é a primeira criança híbrida da história do filme. Agora, dando continuidade ao Michael, nós trazemos a filha dele com a Selene, que é a Eve. No quarto filme, a Selene, ela é congelada dentro do filme, ela desperta por conta da filha dela. E aí toda a trama, que ela não lembra que tinha sido mãe, não lembra da gravidez e tudo mais, é muito novo. Ela vai atrás do Michael, porque ela não assimilou ainda que ele morreu. Ela nem sabia que ele tinha sido congelado também, né? Exatamente. E aí vem a Eve, que é a primeira criança híbrida dos Lycans, dos vampiros, e que, tadinha, também estava congelada, né? Na realidade, ela ficou congelada com a Selene um tempo, aí depois eu acredito que eles tenham descoberto, descongelou a Selene mais ou menos ali, tirou a Eve e aí ela cresceu. Isso não fica explicado no filme, tipo. A Eve e a Selene, elas têm uma conexão. Por isso que ela encontra a mãe, ela vai descongelar a mãe, porque elas têm uma conexão e aí mostra melhor no filme. Bom, galera, seguindo nessa sequência, eu vou falar sobre os últimos dois personagens relativamente mais relevantes, que é o David, que ele aparece no quarto filme. Ele é filho de um ancião também do clã dos vampiros, que está ativo ainda, depois que a Antigene dominou. Ele ajuda a Selene a encontrar o Michael e a entender o que está acontecendo nesse mundo 12 anos depois que ela ficou em coma. E por fim, esse é mais um extra, é o Quint. Ele é filho de um doutor da Antigene, que na realidade é um bando de lobisomem. É um dos poucos clãs de lobisomem que está nativo ainda, os outros estão tudo meio que largados depois do expurgo. E ele acaba sendo geneticamente modificado, injetado um monte de vezes nele sangue da própria Eve para deixar ele mais forte. E ele acaba virando um Lycan de acho que 2 ou 3 metros de altura. Tipo, é monstro. Bizarro. E a Selene ela mata ele e não mata. É meio difícil de explicar. Bom, galera, então a gente explicou os personagens principais. A gente não vai falar sobre todos, porque tem bastante gente, né? Então eu recomendo muito que vocês assistam os filmes, mas eu vou falar um pouquinho das histórias deles rapidão e falar sobre um pouco sobre o extra que tem. O primeiro filme, ele, aqui no Brasil, ficou Anjos da Noite Underworld, mas é só Underworld o nome dele. É a primeira trama, então você descobre, a Selene começa a investigar por que os Lycans estão tão interessados no Michael Corvin, né? Aí nessa trama ela descobre que ele é como é que fala quando ele é depois do Michael? Descendente. Ele é um descendente do Alexander Corvinus. Então aí nessa trama ela descobre isso, descobre que o Lucian tá vivo, descobre que o Craven mentiu sobre a morte do Lucian, porque ela, na mitologia lá, o Craven diz que matou o Lucian e levou uma pele cortada pra provar e tal. Então esse é o primeiro filme, em que ela conhece o Michael vira um híbrido. O segundo filme, que é a Evolução, continua mais ou menos nessa trama, né? Só que tem um adendo. O Marcos desperta depois do sangue, como eu falei, e aí ele vai atrás da Selene, porque a Selene tem um medalhão, na realidade o Lucian tinha um medalhão, que é aquele que eu falei no começo, que libertaria o William, que é o irmão dele, porque o Victor prende o William porque está devastando muitas vilas e tal. Então, é um medalhão que está com a Selene e um medalhão que está no peito dentro do Victor, né? E que quem acaba tirando essa parte é o Alexander. Então, nesse filme, a Selene descobre o Alexander Corvinus está vivo e eles acabam libertando, eles não, né? O Marcos acaba libertando o William. O terceiro filme, ele volta para trás, né? Ele regride na timeline. Melhorando. E ele é o Anjos da Noite, a Rebelião. O primeiro é Underworld, Evolução, a Rebelião. Rise of the Lycans, na real. Que é quando conta a história do Lucian com a Sônia. Então conta como ele se rebelou, o amor deles como começou, mostra o Lucian nascendo, e que o Victor quase mata ele, acaba não matando e transforma ele em escravo, e ele vai ter que transformar vários lobisomens. Conta toda essa trama, é muito bom. Obviamente dos 5, né? Esse, por mais que seja um prequel, né? Que veio depois, ele é muito bom, é muito excelente. Né? Os atores são foda, a história é muito bem bolada. Né? E aí a gente tem o quarto filme, que é o Despertar, que é o último que tem até agora, que é onde a Selene acaba sendo congelada juntamente com o Michael, quando rola o expurgo. Né? Os humanos acabam descobrindo que existem os vampiros e os lobisomens e querem matar todos eles, a todo custo. Sempre, né? E aí ocorre esse expurgo. Nesse expurgo, a Selene e o Michael acabam sendo presos pela Antigene, né? Então eles são congelados, ficam em coma 12 anos. E aí a Eve, Nissa é uma outra mina. E aí a Eve liberta a Selene por causa desse elo. Então a Selene, a princípio, é liberta, mas a Eve não tá lá pra ela ver que é a Eve.
A Eve liberta ela e sai fora, a Selene foge, e aí ela começa a ter essas ligações com a Eve e acha que é o Michael. E aí ela descobre que não é. O filme inteiro se desenrola, e no fim do filme que a gente descobre que o Michael também foge, a Eve também liberta ele próximo do fim do filme, a Eve e a Selene, né? Sim. E aí ele acaba, e o filme termina com eles no terraço com o David e tudo mais. É bem legal, tem um policial também, eu não vou lembrar o nome dele agora, eu vou colocar aqui embaixo na legenda, que ele ajuda a Selene num tempo, ela descobre que a Selene tá viva, ele sabia dos Death Dealers, né? Dos mercadores da morte, essa é a palavra no filme, lembrei agora a tradução. E por que ele ajuda, né? Eu não vou lembrar o nome dele, né? Esse cara ajuda a Selene, esse policial ajuda a Selene, porque a esposa dele foi transformada em vampira e acabou que mataram a esposa dele no processo e ele teve que ver a esposa morrer. Então ele acaba ajudando a Selene por conta disso. É muito bom, né? Então a gente um vídeo um pouco mais longo do que o convencional, falei bastante, porque é a história, né, da parada. Além desses filmes e do quinto que vai vir, tem um anime, não sei, que se chama Endless War, que é com a Selene também. Eu não sei se ele é dublado pela Kate Beckinsale ou se não é, eu não sei. Mas eu sei que tem esse anime, eu até assisti, já faz muito tempo que eu assisti. Esse anime, ele é basicamente, acredito eu, que ele ocorre entre o primeiro e o segundo filme. Eu não tenho muita certeza porque já faz tempo que eu assisti. Mas tem no YouTube, tem legendado inclusive no YouTube. Então, se eu achar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você ver, se te interessar e tal. Vale a pena. Sim. Sobre os filmes, galera, é mais isso. Que eu saiba, não tem mais nada além disso, desse anime e dos filmes. Eu recomendo muito, é um filme que eu gosto bastante, mesmo sendo um filme B de vampiro e lobisomem. Mas é um filme muito bem feito, tem muito efeito prático, né? Eles usam roupas de lobisomem, é muito bom. É bem legal. É muito bom. Então, até os primeiros, assim, que pode ser um pouco mais velho, eu recomendo que vocês assistam pra se preparar. Tudo bem que acredito que vai explicar muita coisa no quinto também. Sim, mas pra se preparar, pra entender melhor, pra ficar bem por dentro da trama. Faz muito tempo que eu sou o quarto, né? Ele sempre faz. Foi em 2012 o quarto filme, já faz 4 anos. Então, eu recomendo, o filme é muito bom, eu gosto. Tem o selo de aprovação Cleo. Assistam aí, vale muito a pena. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se vocês discordam de alguma coisa que falou, se concordam. Deixa aí sua opinião que a gente quer saber, tá bom? Então esse vídeo mais uma vez foi feito em parceria com o meu Espaço Geek. Se você quiser, acessa aqui, o link tá aqui embaixo, ou numa anotação aqui em algum lugar. Se inscreve no canal mais uma vez e compartilha o vídeo. E fica atento nas nossas redes sociais para as nossas enquetes que rolam agora toda quarta-feira. Exatamente. Beleza, galera? Falou! Tchau, tchau!